Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Eu não, pretendo fazer uma reflexão sobre a eleição americana de forma um pouco rápida, mas evidentemente esse vídeo aqui é para quem tem interesse em obter mais conhecimento ou ver se perfila com o que eu vou opinar a respeito dessa situação. Então, eu quero pedir para você que tenha paciência para assistir e possa também formar a sua opinião, tá certo? A grande verdade é que os bolsonarentos e essa elite sólida brasileira continuam tendo complexo de vira-lata e achando que os Estados Unidos é uma maravilha do mundo, o que não é verdade. Mas eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: um país tão democrático, os dois são representantes, republicanos e democratas, os dois não prestam. Essa é a grande verdade. Mas os dois, em alguns momentos, se unem. O outro ponto é que a campanha lá é totalmente privada, desde o vereador até presidente. Que legal, né? A quem atenderão os interesses dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e o próprio presidente da República, uma campanha tão privada, onde a grana é que fala mais alto. Só para você ter uma ideia, essas duas campanhas elas foram milionárias, a do Trump ainda mais. Inclusive, uma israelita que tem 5 cassinos botou uma grana pesada na campanha do Trump, dentre outros tantos. Empresas americanas, empresas multinacionais botaram dinheiro pesado. E isso faz uma grande diferença. A outra questão é que nos Estados Unidos não tem justiça eleitoral. Então já começa uma outra barbaridade. Um exemplo está que o Elon Musk estava fazendo sorteio de prêmios fictícios, porque as pessoas já eram pré-selecionadas para receber os prêmios, e aqui no Brasil seria configurado como crime eleitoral. Simples assim. O outro aspecto é que a campanha também foi recheada de fake news, que é uma característica de Donald Trump e do próprio Elon Musk. Mas os bolsonarianos estavam vibrando e fazendo a maior torcida do mundo, inclusive indo aos Estados Unidos, com o seu e com o meu dinheiro, para acompanhar a apuração dos votos. Outro absurdo. A outra questão também muito emblemática é como a eleição é feita. Desta vez, o Trump ganhou também no voto popular, mas numa eleição anterior, a Hillary Clinton ganhou no voto, teve 3 milhões a mais de voto popular para o Trump, em relação ao Trump, se não me falta a memória, foi essa eleição, mas foi ele que ganhou. Mas por que ele ganhou? Porque quem decide são os colégios eleitorais. Simples assim. Então é um grande absurdo, é uma grande balela. Esta é a grande realidade. E isto que é uma grande democracia. Mas o pior de tudo é que brasileiros radicados nos Estados Unidos, ou imigrantes ilegais ou legais, votaram no Trump, quando o Trump passou a campanha inteira ameaçando que vai mandar fazer uma deportação, uma limpa de imigrantes nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Agora vamos então ver uma seguinte situação. O que isso muda para o Brasil e para o bolsonarismo? É o que nós vamos ver agora. Mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, deixar um certinho, comentar, assistir o vídeo até o final e também compartilhar. Eu quero começar passando uma tirinha de animação do Bozo lambendo, se humilhando por Donald Trump, e aí você volta comigo para a gente continuar nosso bate-papo, só para dar uma relaxada. Assiste aí que eu estou te esperando. Aí está. A euforia dos bolsonarentos está, assim, em êxtase. Mas será mesmo que vai mudar alguma coisa? Será que o Xandão, por exemplo, vai ceder aos quereres americanos? Será que o Brasil perderá muito com a eleição de Donald Trump? This is the question. A grande verdade é que nós temos que começar pela raiz do X da questão. Donald Trump é republicano? Não. Ele usa o partido, como fez o Bolsonaro, para se eleger. Ele vai cuidar dos seus próprios interesses. E como ele não poderá mais se reeleger, evidentemente que ele vai cuidar dos interesses dele, inclusive de apagar toda a história, perseguir aqueles das condenações, dos escândalos, todo o ato de corrupção que ele tem. Simples assim. E o Elon Musk vai realmente agora peitar o Xandão? Claro que não.
Vai mudar alguma coisa? E por que o Elon Musk botou tanto dinheiro na campanha do Donald Trump? Porque ele tem interesse nos projetos espaciais dele nos Estados Unidos e já surgiu o boato de que ele será um assessor especial do Trump, provavelmente fora do governo. É porque ele tem esse interesse comercial e não tem nada a ver com a questão do nacionalismo e da América forte, etc. e tal, que eles estão vendendo. Porque o sonho americano acabou, simples assim. Mas por que a Câmara perdeu a eleição se a economia estava em alta, se a taxa de desemprego na faixa de 4,1% e outras coisas estavam acontecendo? Simplesmente porque subiu a taxa de juros e o americano vive do crédito, vive endividado, hipotecas, etc, etc. E isso fez uma grande diferença. A outra questão diz respeito à inflação. Um produto que custava $3 passou a custar $9. E isso fez uma grande diferença. Mas o mais curioso disso tudo aí é que Donald Trump ofereceu a possibilidade do nacionalismo, de fazer a América forte de novo, de expulsar os imigrantes, etc. E isso então levou uma adesão a essas pautas de costume, de princípios identitários, a elegê-lo novamente. Mas a questão é a seguinte: por que essa questão dos americanos irem para Trump em relação aos imigrantes? Porque os imigrantes chegam lá e trabalham a qualquer preço e isso desvaloriza o salário dos americanos. Mas que tipo de americano? Aquele que não tem uma formação, uma graduação um pouquinho melhor para ganhar um pouquinho melhor. E isso revolta os americanos e é aí onde entra o Donald Trump. Então a grande verdade é que todo esse discurso é um discurso de campanha. Agora, na prática, o que realmente irá acontecer é isso que nós vamos ver. E é isso que vai acontecer, provavelmente. O Donald Trump não pode se isolar no mundo. Ele diz que vai taxar, vai fazer taxações. Isso vai pesar no bolso dos americanos e vai ser problema para ele. Agora, em relação ao Brasil, o Brasil, depois da China, é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E o Trump terá interesse em mexer com o Brasil? Ele poderá ter, mas os financiadores da campanha dele, o Congresso americano e outros segmentos, não vão dizer não, porque tem interesse em ter negócios com o Brasil. Simples assim. Então é um discurso falacioso, é um discurso mentiroso, que é a característica dele, igual é a do Bolsonaro. Então é o seguinte: a China hoje detém toda a matriz energética alternativa, como o Brasil assim está também. Então, se ele quiser botar quente com a China, só ele perde. E se quiser botar quente com o Brasil, também perde, porque terá como aliados a China e a própria Rússia. Olha só que legal, né? Mas eu quero passar para você uma pequena fala do Padilha, que vai dar uma ideia do que realmente vai acontecer. Simples assim. Assiste aí e volta comigo que eu continuo e provavelmente esse será o meu comentário final. Estou esperando. Eu acho que pode ter um impacto mais na animação de alguns seguidores de um lado ou do outro, mas em relação aos impactos da cooperação que a gente vem a fazer, né? Porque a gente está cada vez menos dependente dos Estados Unidos. Se o Trump quiser fazer algum tipo de retaliação, sinceramente quem está perdendo é ele, porque vai estar perdendo um parceiro importante, que é o Brasil, que pode assumir um protagonismo importante na transformação ecológica, na atração de energia renovável, nesse novo mercado de carbono que nós vamos criar, vai ser um mercado potente para o conjunto do mundo. Então, se ele quiser fazer qualquer tipo de retaliação, quem vai estar perdendo é ele. Não tem sido a tradição dos governos republicanos, inclusive, né? Porque sabem da importância do Brasil, o papel que o Brasil tem. Politicamente. Porque assim, a gente conversa ali com políticos bolsonaristas, eles apostam tudo numa vitória do Trump, até para o Trump, como presidente dos Estados Unidos, eventualmente pressionar autoridades brasileiras, ou seja, pelos caminhos oficiais ou não, de repente para garantir a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, essa disputa política de 26. Só quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos para pensar desse jeito. O bolsonarismo pensa assim porque eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Né? Aí está, o Padilha foi nefrálgico. E esta é a grande verdade. Mas em relação ao bolsonarismo, o Bolsonaro vai ficar elegível? O Bolsonaro vai concorrer em 2026? Não. Porque
A Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, não vai ceder. Só para lembrar, os bolsonarenses fizeram um escarcéu de que o senador americano tinha pedido explicações, uma audiência do Xandão para explicar essa repressão e etc e tal. No que deu? Em nada. Nem o Congresso, nem o Senado deu bola. Deixa isso para lá, cara. Não rolou nada. E não vai rolar. E não vai rolar. Tanto é que em plena reeleição foram presos dois caras da Marinha por conta dos ataques à família do Xandão. Foi mais gente condenada. A PF está em cima do Bozo. Apareceram mais elementos que a PF conseguiu recuperar com equipamento israelense, os dados todos que tinham em tese sumido. A coisa está pior. Então, não vai ter interferência, ou mesmo que em tese possa haver, não vai rolar. Então, essa é uma grande balela. Não muda em absolutamente nada. O Bozo até fez um vídeo sobre essa questão, a liberdade, o país mais democrático do mundo. Então quem ama a Deus, ama Israel, papapá, vota no Trump, eu sou um inelegível, injusto, não tem nenhum crime contra mim, meu Deus do céu, inclusive com legenda americana. Mas isso não vai surtir nenhum efeito, simples assim. Então você viu a fala do Padilha e nós temos a questão também do mundo. Quem é que pode perder com isso? Netanyahu e Zelensky, porque se o Trump cumprir a palavra dele, que é um pouco difícil, porque os Estados Unidos é um país armamentista e ganha muito dinheiro com a venda de armas, eles estão ralados. E quem é que fica feliz com isso? O Putin em relação à Ucrânia e aqueles países árabes em relação a Israel. Tirando a grana deles, que eles são sustentados, isso foi um dos problemas que o Biden enfrentou e por isso também foi derrotado, porque os Estados Unidos vivem do imposto. E o imposto, ao invés de ser aplicado dentro da economia americana, estava sendo todo destinado para dar suporte, tanto a Israel quanto à Ucrânia. Isso também fez a grande diferença, foi divisor de águas. A outra questão é que mandar os imigrantes embora é uma grande balela ou burrice, porque os imigrantes não fazem uma afronta ao mercado americano ou aos trabalhadores americanos. Pelo contrário, está faltando mão de obra nos Estados Unidos. E a Europa e o Oriente Médio, como é que ficam com toda essa situação do Trump ter ganhado as eleições? Pouca coisa muda. Primeiro que a Europa está falida, está quebrada. Então, quando eles começarem a sentir algum tipo de movimento que possa começar a prejudicar a economia já falida deles, evidentemente que eles vão começar a mudar o seu pensamento. E o Oriente Médio? O Oriente Médio, uma grande parte, já está fazendo do sul global, ou seja, entrando nos BRICS, e é onde está concentrada a maior riqueza do mundo nesses países. Então, a grande verdade é essa, meus queridos e minhas queridas. Donald Trump é um falastrão, é um canalha, é um homem sem caráter, como é o próprio Elon Musk, sem desconsiderar a genialidade dele, mas tem gênio do mal também. Não vai mudar em absolutamente nada. Agora vamos esperar um pouco para baixar a poeira, porque o Donald Trump sequer tinha um programa de governo para apresentar à população americana. Então foi no delírio do nacionalismo, foi no delírio de melhorar a vida dos pobres americanos que estão morando na rua e que estão com as suas hipotecas vencidas, que perderam suas casas, que perderam seu plano de saúde. E a questão é, o Trump vai fazer um programa de saúde para melhorar a situação do pobre? O Trump vai fazer algum programa de moradia para minimizar o problema daqueles que perderam suas casas por conta das hipotecas e dos juros? É muito pouco provável, porque o Obama tentou copiar alguns programas do Lula, do Brasil, e não conseguiu êxito. Simples assim, esta é a grande realidade. Então todo esse discurso de campanha, assim que baixar, vamos colocar esse discurso todo na realidade do dia a dia dos Estados Unidos com os Estados Unidos, do Trump com os Estados Unidos e do Trump com o mundo. É isso que vai acontecer. Mas, em resumo, é isto. Foi uma eleição com muita fake news, com muita grana, e o Trump está interessado só nele, assim como o Elon Musk está interessado só nele. Mas eles não podem esquecer que eles dependem da China, dependem do Brasil, dependem das relações com os árabes, com a Índia e outros tantos países.
É isso aí. Então, repetindo, é mais fácil o Trump e o Musk se debruçarem sobre seus próprios interesses, seus próprios umbigos, suas próprias vaidades, suas próprias sacanagens, do que de fato começar a resolver o problema dos Estados Unidos. E os bolsonarenses, eles só vão dar tchau e virar as costas. Não temos nada a ver com vocês e nós não vamos nos meter com o Brasil e nós não vamos nos meter com a Suprema Corte. Aliás, se o Xandão já botou quente com o general, com Elon Musk e etc., vocês acham que ele vai arreglar para o Donald Trump, para o United States of America? Estão todos enganados. Então, espero ter contribuído com você, fazendo esse pequeno resumo, porque o assunto é muito grande e os detalhes são muito interessantes, mas eu vou fazer esse apanhado geral. A diferença na eleição do Trump é que o Trump não causou, isso verdade seja dito, no governo dele, ele não provocou nenhuma guerra, diferentemente do que são os democratas, que são um país armamentista e de guerra e que metem o bedelho em tudo que é canto do mundo. A tendência maior é o Trump se focar nos interesses dele dentro dos Estados Unidos para tentar cumprir alguma pauta, alguma das pautas de promessas de campanha, em protecionismo, etc., mas sem fazer grandes alaridos ao redor do mundo. Simples assim. E o Brasil continuará em alta. Como disse o próprio Padilha, só eles vão perder. Simples assim. Está dado o meu recado, que aqui é a voz da esquerda resistente à verdade de ninguém doer. E como eu digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.